Oi, gente! Olha, é só pensar um pouco. Luz acesa, celular na tomada, geladeira ali, quieta. A eletricidade tá em tudo, né? Quase como o ar. Mas, assim, a gente para pensar como essa mágica toda funciona. É meio invisível, né? Então, o nosso mergulho de hoje é para isso. Vamos usar o material que a gente pesquisou para, tipo, desvendar essa força. A ideia é ir além do básico, sabe? Carga, corrente, tensão, resistência. Como isso tudo se encaixa no dia a dia. E, claro, segurança. Essencial. Vamos tentar entender a lógica por trás. Exatamente. E a base de tudo, bom, tá no movimento de coisinhas minúsculas, os elétrons. Fenômenos que a gente vê, tipo um relâmpago ou até aquele choquinho de eletricidade estática, são só a ponta do iceberg desse movimento. Ok. Vamos por partes, então. Para começar, o que é essa tal de carga elétrica? É tipo a base de tudo, né? Positiva, negativa. Isso. É uma propriedade fundamental da matéria, como a massa, sabe? Tem dois tipos. A positiva, dos prótons lá no núcleo do átomo, e a negativa, dos elétrons, que ficam em volta. E a regra é simples. Cargas iguais se repelem, tipo ímãs do mesmo lado, e as opostas se atraem. A maioria das coisas por aí é neutra, tem um equilíbrio. Mas se um corpo ganha ou perde elétrons, pronto, ele fica carregado. E essa carga tem um valor mínimo, não dá para dividir para sempre, sabe? É quantizada. E ela não some, só muda de lugar, se conserva. Entendi. Então essa atração e repulsão é que meio que dá o start para a coisa toda. E como que esse movimento vira algo útil, tipo, para ligar a TV? Aí que entra a corrente elétrica. Exatamente. A corrente é esse fluxo, essa corrida organizada das cargas, geralmente os elétrons, por um material que deixa passar fácil, um condutor, um fio de cobre, por exemplo. Pensa num rio, a água correndo. A gente mede essa corrente em amperes, que a gente chama de A. 1 ampere significa que uma certa quantidade de carga, 1 coulomb, está passando ali a cada segundo. É essa corrente que, no fundo, faz o trabalho, que alimenta os aparelhos. Que liga a lâmpada, que faz o motor girar, entendi. Isso. Faz sentido, tipo água no cano. Mas para água correr no cano precisa de pressão, né? O que seria essa pressão no mundo elétrico? É a tensão, a voltagem. Perfeito. A tensão elétrica, ou diferença de potencial, DDP, é exatamente isso. É a força, pressão que empurra as cargas para elas se moverem. Medimos em volts, o V. Pensa numa cachoeira. Quanto mais alta a queda, a tensão, mais forte a água desce, a corrente. Se não tiver essa diferença de potencial entre dois pontos de um fio, por exemplo, não tem força para mover a corrente. Simples assim. 1 volt significa uma quantidade de energia por carga. Essa analogia da cachoeira é boa. Mas me fez pensar. Num circuito, que é um caminho fechado, o que faz a água voltar para cima para cair de novo? É aí que entra a bateria ou a tomada, mantendo essa tensão. Exatamente essa função. A fonte de energia, seja uma pilha, bateria ou a tomada da parede que vem lá da usina. Ela que mantém essa diferença de potencial o tempo todo. Ela é a bomba do sistema. Mas olha, esse fluxo de elétrons não é totalmente livre, não. Ele encontra uns obstáculos no caminho. Aí entra a resistência elétrica. Ah, resistência. Aquilo que atrapalha a passagem da corrente. E que a gente mede em ohms, certo? Com aquele símbolo esquisito, o ômega. E é aí que a energia elétrica vira calor, né? O famoso efeito Joule. Corretíssimo. Os elétrons vão trombando nos átomos do material condutor. Nessas colisões, eles perdem energia, e essa energia vira calor. A resistência depende de várias coisas. Do próprio material, claro, cobre tem baixa resistência, por isso usamos em fios. Depende também do comprimento do fio. Quanto mais longo, mais difícil passar, mais resistência. Da espessura, quanto mais grosso, mais fácil, menos resistência. E da temperatura, geralmente quanto mais quente, maior a resistência. E tem a lei de Ohm, V igual a I vezes R. Ela é super importante porque liga tudo isso. Tensão, corrente e resistência. É com base nela que se projeta tudo que usa eletricidade, para funcionar direito e sem perigo. Interessante. Quer dizer, então a resistência não é
não é só ruim. Às vezes a gente quer esse calor, né? Tipo na torradeira, no secador de cabelo, no chuveiro elétrico. Exatamente. O efeito Joule pode ser uma perda de energia indesejada nos fios de transmissão, por exemplo. Mas ele é a base do funcionamento de muitos aparelhos que aquecem. É uma faca de dois gumes, digamos assim. Show. Então, juntando tudo, a tensão empurra a corrente, a resistência tenta segurar. Como que a gente organiza isso para fazer as coisas funcionarem? Tipo, para acender uma lâmpada. Falamos dos circuitos elétricos. Um circuito é basicamente um caminho fechado para a corrente poder fluir sem parar. Precisa ter, no mínimo, uma fonte para dar a tensão, uma pilha, a tomada, os condutores para levar a corrente, os fios, e uma carga, que é o aparelho que vai usar essa energia, a lâmpada, o motor. Ah, e geralmente tem um interruptor para a gente poder ligar e desligar, né? Abrir ou fechar o caminho. E o jeito como a gente conecta as coisas nesse caminho faz toda a diferença. Ah, sim. Série versus paralelo. Lembro bem daquelas luzinhas de Natal mais antigas. Se queimasse uma, apagava o cordão inteiro. Aquilo era circuito em série, né? Exatamente. Em série, é um caminho só para a corrente passar por tudo. Então, a corrente é a mesma em todos os componentes, mas a tensão total se divide entre eles. Se um componente falha, ele quebra o caminho, aí para tudo. Entendi. Já no paralelo, tem vários caminhos possíveis para a corrente. A tensão da fonte é a mesma para todo mundo que está ligado ali, mas a corrente total se divide entre os caminhos. Se um aparelho queimar num circuito paralelo, os outros continuam funcionando, porque a corrente ainda tem por onde passar. É por isso que a fiação da nossa casa é toda em paralelo, bem mais prático e seguro. Faz todo sentido. Falando em casa e o consumo, o que geralmente gasta mais energia elétrica, pensando nessa dinâmica toda, quais são os vilões da conta de luz? Olha, geralmente são os aparelhos que usam muito o tal do efeito Joule para gerar calor. O campeão costuma ser o chuveiro elétrico. Ele pode ser responsável por uma fatia bem grande da conta, tipo uns 30%. Depois vem o ar-condicionado, geladeira, porque fica ligada direto, ferro de passar. E tem dica para economizar nisso. Sim, no chuveiro, usar a chave na posição verão ou morno já ajuda muito. No ar-condicionado, manter os filtros limpos e portas e janelas bem fechadas faz diferença. E claro, evitar deixar luz acesa à toa, desligar aparelhos da tomada. A energia que a gente paga é medida em quilowatt-hora, ou seja, depende da potência do aparelho e quanto tempo ele fica ligado. Anotado. E para fechar um ponto que é super importante, segurança. Mexer com eletricidade não é brincadeira. De forma alguma. É fundamental ter cuidado. A regra número 1, sempre, vai mexer em alguma coisa da instalação, tipo trocar uma tomada, desliga o disjuntor geral ou do circuito específico antes. Essencial. Outra coisa, não sobrecarregar as tomadas usando muitos benjamins, os T's. Isso pode superaquecer os fios e causar incêndio. E sempre manusear tudo com as mãos secas. A água conduz eletricidade e diminui a resistência do nosso corpo, o que aumenta muito o risco de choque grave. Nem pensar em colocar garfo ou faca na tomada, né? E cuidado redobrado com crianças perto de fios e tomadas. Exato. Verificar se os fios dos aparelhos não estão desgastados, descascados. Entender que os fusíveis e disjuntores estão ali para proteger a gente em instalação, desligando tudo se tiver uma sobrecarga ou curto-circuito. E para reparos mais complexos, ou se não tiver certeza do que está fazendo, chama o eletricista qualificado. Não vale a pena arriscar. Perfeito. Então, resumindo a ópera. Tudo começa com as cargas elétricas se atraindo ou repelindo, a tensão dá o empurrão para elas virarem corrente, a resistência controla esse fluxo e a gente organiza tudo isso em circuitos em série ou paralelo para usar a energia. Entender essa base ajuda a gente a usar a eletricidade de um jeito mais consciente, mais eficiente e, principalmente, com mais segurança, com mais respeito por essa força. Exatamente. E pensando um pouco além. Essa eletricidade que a gente usa hoje, que define tanto do nosso dia a dia, vem de fontes diversas, né? Hidrelétrica, eólica, solar. Isso me faz pensar. Fica aqui uma reflexão para o pessoal. Como será que as inovações futuras, principalmente na geração de energia, talvez mais distribuída, cada um gerando um pouco, e talvez o ponto mais crítico, no armazenamento dessa energia?
Como isso pode mudar não só os aparelhos que a gente usa, mas a forma como a gente vive e como a sociedade se organiza. É algo para se pensar, né?